O ambiente histórico do Renascimento. A partir do século XI, a Europa Ocidental foi um palco de uma série de mudanças: crescimento da população, avanço técnico, aumento da produtividade agrícola e do comércio entre o Ocidente e o Oriente, e a ascensão da burguesia. A burguesia ascendia socialmente, trazia consigo novos valores e novas atitudes. No campo das atitudes, o coletivismo medieval foi cedendo lugar ao individualismo, que, para os renascentistas, era algo positivo, sinônimo da capacidade individual, talento e criatividade de cada um. Uma das principais características do Renascimento era inspiração no passado grego-romano. Os renascentistas consideravam a arte dos antigos gregos e romanos expressiva e perfeita, e admiravam o conhecimento acumulado por eles. O antropocentrismo, o ser passava a ser o centro das atenções, anteriormente que denominava o teocentrismo medieval, a ideia de que tudo converge para Deus e de que o homem é apenas desce corrupto pelo pecado. Hedonismo, a visão do corpo como foi me trazer de beleza e contraposição. A visão medieval de que o corpo era feito de perdição e pecado. Uma nova concepção do tempo. Na Idade Média, predominava a concepção cristã de tempo idealizada por Thomas de Aquino e outros teólogos medievais. Eles consideravam que o tempo pertence a Deus. O humanismo. O humanismo era um movimento intelectual que propunha um estudo dos atores antigos, gregos e romanos, para, a partir deles, construir um novo conhecimento do homem e do mundo. Com essa perspectiva, humanistas buscavam renovar o padrão de ensino e o currículo das universidades medievais, que na época ofereciam basicamente três carreiras: direito, medicina e teologia. Petrarca era um dos maiores notáveis representantes humanistas, propôs o ideal da imitação. Mas para ele, imitação não era sinônimo de repetição, e sim de inspiração, isto é, de criação a partir das obras grego-romanas. Inicialmente, o termo humanista era usado apenas para os eruditos dispostos a reformar o currículo das universidades. Itália, berço do Renascimento. Florença, Siena, Milão e Bolonha podem ser consideradas como berço do Renascimento. Ricos e cidades procuravam visibilidade e obter boas imagens tanto deles como da sociedade. Eles tinham o propósito de serem representados em posições de poder e prestígio, assim patrocinando artistas, cientistas e letrados. A nobreza e o clero seguiram o exemplo da burguesia, patrocinando artistas e cientistas. Essas pessoas eram chamadas de mecenas. Os mecenas da época eram de famílias poderosas, como os Medici e os esposos dos Bentivoglio. O Renascimento italiano era dividido em três fases: o Trecento no século XIV, o Quatrocento no século XV e o Cinquecento no século XVI. Trecento é a fase inicial da cultura renascentista, onde são anunciados padrões e valores da nova arte e pensamento humanista. Nessa época, Giotto se destacou na pintura e Dante Boccaccio na literatura. Giotto era o grande mestre na pintura. Ele inseria volume, dando um efeito de profundidade às suas pinturas. Dante Alighieri era poeta e autor da Divina Comédia, que tinha características medievais e modernas. Assim como as figuras de Giotto, suas narrativas eram singulares e reais, como por exemplo, altos, magros, gordos e baixos. Já Giovanni Boccaccio também era prosador e dono da obra Decameron, que reúne 100 contos narrados por 10 jovens que fugiram da Florença. No Quatrocento, a época do ouro, Florença tornou-se o polo cultural principal da Europa. Foi governado em 1434 a 1492 pelos Medici. Lourenço de Medici foi o maior colecionador de obras de arte, incentivando a produção de arte. Felipe Brunichlesch, pintor, escultor e arquiteto, destacou-se no Quatrocento com um de seus trabalhos mais importantes, a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore.
Outro artista desta época foi o escultor Donatello, que marcou sua época com seus personagens monumentalistas. Nas artes visuais, Sandro Botticelli combinou o mundo greco-romano e o cristão, mas foi no 400 que substituíram o quadro em madeira, facilitando o trabalho dos pintores. No 500, Florença declinou, mas continuou se envolvendo em disputas comerciais e guerras com outras cidades da Itália. Nesse ambiente turbulento, o florentino Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, um manual sobre como deve agir o governante que deseja conquistar e manter o poder. Maquiavel é considerado por muitos o fundador da política como ciência. Roma passou a ser o principal centro de produção renascentista no 500. Os papas Júlio e Leão X criaram um ambiente de luxo e requinte cultural e atraíram para Roma artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Leonardo da Vinci foi cientista, inventor e artista, tendo pesquisado e contribuído em diversas áreas do conhecimento. Ele elaborou esboços de máquinas semelhantes aos atuais. Como pintor, trabalhou de forma primorosa. Ele usava como maestria um jogo de luz e sombra, a técnica da perspectiva e a do esfumaçamento. Produzia a impressão de uma neblina envolvendo os personagens e um clima de mistério e encantamento. Exemplos bem acabados do talento e da capacidade técnica de Da Vinci são a Gioconda, a Virgem dos Rochedos e etc. Michelangelo Buonarroti foi escultor, pintor e arquiteto, tendo trabalhado realmente sobre a proteção dos mecenas. Lourenço, aos 23 anos, esculpe a Pietà e 3 anos depois o Colossal. Michelangelo imortalizou-se ao pintar a fresco nas paredes e no teto da Capela Sistina. Rafael Sanzio usou com talento uma série de técnicas herdadas de seus antecessores, religiosas ou da mitologia greco-romana. O equilíbrio, a harmonia e a serenidade exibida por seus personagens fazem dele um mestre no controle das emoções. O Renascimento em outras regiões da Europa. O Renascimento surgiu nas repúblicas mercantis italianas, de onde eram oriundos os principais mestres renascentistas, Da Vinci e Michelangelo, por exemplo, e influenciou o surgimento de movimentos semelhantes nos Países Baixos, no Reino Unido, na França e na Península Ibérica. Flandres. O Renascimento flamengo esteve muito ligado ao desenvolvimento da pintura. Suas maiores preocupações eram a pesquisa dos materiais, o aprimoramento técnico e o esforço de fazer apresentações que parecessem naturais. Inglaterra. O Renascimento inglês é bem mais tardio, se comparado ao italiano e ao flamengo. Só se torna marcante em 1485, com a consolidação do Estado Nacional inglês. Não houve nenhum desenvolvimento significativo nas artes plásticas. A produção cultural concentrou-se na música, na literatura e no teatro. Com esse último, a contribuição mais notável do Renascimento inglês foi o teatro elizabetano, cujo maior expoente foi William Shakespeare. Portugal. Em Portugal, o Renascimento estende-se de meados do século XV a finais do século XVI. O Renascimento, para além do seu cunho próprio, nasce principalmente em termos artísticos, da mistura do gótico final com as inovações do século XV. Com a ascensão ao trono de João I, intensificaram seus contatos com a Europa, o que proporcionou a Portugal receber as maiores influências dos diversos centros renascentistas da Europa, como era o caso da Itália e da Flandres, que viriam a contribuir para a consolidação dos ideais renascentistas do país. Espanha. O Renascimento na Espanha só não foi mais brilhante porque foi, de certa forma, prejudicado pelo movimento de contra-reforma católica, que inibiu em diversos aspectos o avanço cultural e científico espanhol. Em termos gerais, principalmente nas artes plásticas, o Renascimento cultural na Espanha recebeu várias influências italianas, as quais foram mescladas com elementos artísticos e culturais espanhóis. França. O Renascimento francês alcançou um elevado grau de elaboração em várias áreas das artes e da cultura. Sua base seria a corte parisiense, onde os monarcas atuaram como mecenas. Alemanha. Também nas terras germânicas, o Renascimento aconteceu tardiamente, entre o final do século XV e o início do século XVI. Na Alemanha, como aconteceu na Flandres, serviu de inspiração à vida burguesa das cidades que passavam por um intenso processo de enriquecimento. Renascimento científico. O termo renascimento científico se refere a uma faceta do movimento cultural conhecido como renascimento ou renascença,
que se desenvolveu no início da Era Moderna. No caso, o Renascimento científico diz respeito a um desenvolvimento específico de métodos e teorias que eventualmente dariam origem à ciência moderna. A base do Renascimento está no movimento intelectual humanista. Desenvolvido no final da Era Medieval, ele passou a valorizar mais um olhar antropocêntrico sobre os eventos naturais, valorizando assim uma perspectiva que utilizasse explicações terrenas e não adotasse apenas visões religiosas. A Reforma Protestante. O que foi a Reforma? A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Em questão às motivações da reforma, durante os séculos conhecido como Idade Média, a Igreja era a instituição mais rica e poderosa do Ocidente medieval. O Papa intermediava conflitos entre grandes senhores, celebrava acordos entre países, interferia na escolha de reis, entre outras funções. E durante o processo de formação das monarquias nacionais, o poder do Papa tornou-se ameaça. Era o poder dos reis irrespectivas às suas nações. Os reis entendiam que o fato de o Papa cobrar vários impostos em toda a Europa e carregar o dinheiro para Roma empobrecia seus respectivos reinos. Entre os populares havia muita insatisfação com os representantes da igreja. O clero era acusado também de lucrar com o dinheiro de artigos religiosos e de não respeitar o celibato. Bispos e padres eram vistos vendendo relíquias, como pedaços de madeira dizendo que pertencia à cruz de Cristo, por exemplo. Outros movimentos pleitearam mudanças religiosas e sociais radicais, tendo sido chamados, por isso, de heréticos. Foram considerados heréticos os movimentos liderados por John Wycliffe entre 1320 e 1384 na Inglaterra e por Jan Hus entre 1369 a 1415 em Praga, na atual República Tcheca. A Alemanha de Martinho Lutero era uma região predominante feudal e possuía um clero rico e poderoso. Politicamente, era formada por uma série de condados, ducados, principados e cidades independentes, que reconheciam apenas uma lealdade limitada ao imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Contra-reforma. Diante do avanço do protestantismo, a Igreja Católica iniciou um movimento conhecido como Contra-Reforma, ou Reforma Católica, para se fortalecer, divulgar o catolicismo e deter o avanço das ideias protestantes. Em 1534, foi fundada a Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas se consideravam os soldados da Igreja. Sua principal missão era combater o protestantismo e expandir o catolicismo. Quando os europeus chegaram em outros continentes, foram os jesuítas responsáveis por criar escolas religiosas e catequizar o povo americano, asiático e africano. Em 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio reunido na cidade de Trento. Esse concílio tomou uma série de resoluções que governaram a Igreja por séculos. Reafirmou o poder do Papa e a doutrina católica, com base na Bíblia e na tradição, conservou os 7 sacramentos, reconheceu como crime a prática da venda de indulgências, firmou regras para a formação dos padres, seminários e dos regulares, clausura. A Igreja Católica reativou a Inquisição, que tinha como objetivo investigar, julgar e punir as pessoas acusadas de crime contra a fé católica. Para isso, os inquisidores recebiam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados.